Bom, pessoal, então vamos lá com a segunda parte da nossa aula introdutória, né? Essa ferramenta que a gente está trabalhando aqui, o JDoodle, tá? Aqui eu estou na tela inicial dela, já tinha passado na aula passada, e aqui a gente vai entrar no compilador do Java, tá ok? Java. Lembrando que essa interface, a primeira que aparece, não é a que a gente vai utilizar, ela é muito simplista. Nós vamos clicar aqui na opção Advanced, tá? Porque é nela que a gente vai trabalhar, tá ok? Vamos clicar aqui em OK. Pronto. Tá? O que a gente vai fazer nessa aula? Eu não vou trabalhar com nenhum código novo. O que a gente vai fazer é transcrever um código que a gente já estava acostumado, que a gente trabalhou bastante, que é aquele código da conta corrente, de uma conta bancária. Né? Por quê? Essa ideia dessa aula aqui é que vocês consigam praticar nessa ferramenta. Vocês estavam acostumados com o Eclipse. E o Eclipse ajudava bastante, né? Esse caso aqui não tem tanta ajuda, vocês vão ter que fazer muita coisa manualmente, tá ok? Então, a ideia nossa aqui, nesse momento, é que vocês pratiquem com essa ferramenta, para depois a gente conseguir fazer alguma coisa mais avançada, tá bom? Então, o que eu vou fazer é replicar aquele código que a gente já tinha feito, e eu espero que vocês consigam também replicar, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar na nossa conta corrente, né? Quando a gente pensa em uma conta bancária, é quem é o dono dessa conta. Quem é responsável por essa conta? O responsável por essa conta, normalmente, é um cliente, não é isso? E o que é um cliente a fundo? É uma pessoa. E o que esse cliente tem? Esse cliente costuma ter o quê? Nome, sobrenome, RG, CPF, endereço. Nós não precisamos de todas essas informações aqui. Então, nós podemos simplificar bastante, tá? Então, o que a gente vai fazer inicialmente é criar o nosso cliente da nossa conta. É ele que vai ser o dono da nossa conta. E como é que eu vou criar isso? Aqui, nessa opção maior aqui, nessa primeira pasta, você vai clicar nos três pontinhos aqui, tá? E vai aparecer a opçãozinha New File. É só clicar nela. Ela abriu aqui agora um novo código para eu poder digitar. E eu vou digitar esse novo código. Eu vou chamar ele, não é um cliente? Então, cliente.java. Olha lá, cliente.java, tá ok? Esse cliente.java é que vai ter as minhas informações necessárias para representar uma pessoa dona de uma conta, tá? Então, vamos criar aqui inicialmente nossa classe. Então, a gente já está acostumado com isso, né? Public class. Ele é uma classe, ele é a receita do bolo que a gente vai fazer, tá ok? Ela é a nossa receita. Eu não vou usar o cliente, eu preciso criar o meu cliente com o comando new. Então, vamos lá, cliente, tá ok? Vou declarar agora os atributos do meu cliente. Lembre o que é atributo. Atributo é o que diferencia cada cliente. Os métodos são as ações que eu posso realizar com um cliente, tá ok? Então, o que vai diferenciar os nossos clientes aqui? A primeira coisa, o nome dele. E qual é o tipo desse nome? É um texto simples, tá? Então, uma string nome. O que mais pode diferenciar o nosso cliente nesse exercício simples? Um sobrenome, ok? Então, além do nome, o sobrenome dele também vai ser informado. E por fim, né, para a gente aqui, o nosso CPF, que também é um texto, já foi explicado em algumas vezes para vocês o porquê que a gente considera o CPF uma string, tá ok? Então, com isso aqui, eu fecho de forma muito simplificada o meu cliente. Quais são os atributos do meu cliente? Nome, sobrenome e CPF. Ok? Então, é isso aqui que vai diferenciar todos os clientes. Então, o cliente 1 vai chamar de Bruno, o cliente 2, João, o cliente 3, Maria, o cliente 4, José, tá ok? Isso é o que diferencia. Nós não temos métodos para essa conta. Agora, o que a gente vai fazer é criar nossa conta, tá ok? E aí a gente lembra do que a gente já tinha discutido antes. O que uma conta tem? Né? Vamos criar a conta primeiro para a gente começar. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. New File. E vou criar uma conta chamada de conta Java, uma classe, né, chamada de conta Java, tá ok? Vou clicar na minha conta, tá? Quando eu clico aqui, eu mudo para o meu objeto, tá vendo? E vou mudar para cá. Vou criar rigorosamente da mesma forma, public class conta, porque isso aqui é a minha receita de contas, tá ok? É a minha receita. Agora vamos pensar o seguinte, o que diferenciam as contas? A gente já tinha conversado sobre isso, né? Bastante. Então, uma coisa que diferencia todas as contas é o quê? O número dela. Então, um número de conta diferencia ela, não é? Uma outra coisa que diferencia ela também é o saldo. Né? Por quê? Uma conta que tem R$100
não é o mesmo 100 reais que existe em outra conta. A conta do José tem 100 reais e a conta da Maria tem 100 reais. Não são os mesmos 100 reais, eles são diferentes. Então, nesse caso, é um valor monetário, vamos utilizar o double, né? E vamos colocar aqui o nosso saldo, né? Que esse valor que está na nossa conta é o nosso saldo, tá ok? Vamos criar também a parte mais importante, que a gente já tinha até antecipado. Quem é dono dessa conta? Normalmente, quem é o dono da conta é chamado de titular. Chamado de titular de uma conta. Mas o que é o titular de uma conta? O titular de uma conta, ele é um texto? Uma string? Não. Ele é um double? Também não. Porque se você fala que é string, você está falando que o titular é o número 1, o 2, e não é. Para o nosso exemplo aqui, o que é um titular? Ele é um cliente. E o que o cliente tem? Nome, sobrenome e CPF, tá ok? Então, o nosso titular aqui, na verdade, ele é um cliente, tá ok? Então, aqui é o meu cliente. Isso aqui é o que diferencia todas as minhas contas bancárias. Agora, vamos pensar um pouco mais. Lembrando que a gente tinha discutido antes de todos esses problemas, né? O que uma conta pode fazer? Nós podemos fazer algumas coisas com uma conta. A primeira coisa que a gente consegue fazer é tirar o dinheiro da conta, que também é chamado de sacar alguma coisa, tá? Então, vamos colocar o método aqui, porque ele é uma ação que eu realizo, uma ação que acontece nessa classe, tá ok? Vamos criar ela inicialmente, chamada de sacar. Ela vai ser um método público. Nas próximas aulas, nós vamos entender o que é público, tá? Por que disso? Eu preciso dar primeiro essa parte introdutória, para depois entrar nessa parte de público, private e protected, que eu acabei colocando no conteúdo para vocês darem uma olhada, tá bom? Então vamos com calma, vamos primeiro conseguir trabalhar inicialmente com essa ferramenta, para depois a gente passar para uma parte mais avançada, tá bom? Eu não vou ter retorno nenhum nesse momento. Lembrem que, nesse caso específico aqui, eu vou realizar o saque e nada vai ser informado para quem chamar essa conta. Qualquer classe que pedir um saque, não vai ter um retorno. Lembra daquele exemplinho que eu dei para vocês da máquina de cartão? Você coloca a máquina e digita a tua senha e ela simplesmente apaga, não faz absolutamente nada. Então você não sabe se houve o saque, se não houve o saque, o que aconteceu. Isso é a representação do void, tá ok? Agora imagine que você coloque a maquininha, o mesmo exemplo, e você coloca o cartão. E ao final apareça lá, transação autorizada. Essa transação autorizada é um texto. Então, você retornou para ele uma string, tá ok? E um outro exemplo, para ficar mais claro um pouco. Você faz o mesmo processo, coloca a tua maquininha e coloca o cartão. E no retorno, quando termina, aparece só um código, tipo código 49, tá? Então, esse foi o retorno da ação que você fez com a tua classe. Então, um retorno 49 poderia ser um int, tá ok? Mas, inicialmente, nós vamos trabalhar com o void, tá ok? E aí eu pergunto para vocês, isso aqui é a assinatura do método, né? A visibilidade dela, o tipo do retorno, o nome dela. Mas eu pergunto, o que eu preciso para realizar um saque? Para realizar um saque, a gente precisa do quê? De um valor. Quando você vai no caixa bancário, você fala, eu quero sacar 10 reais, eu quero sacar 50 reais, não é? Então, para realizar esse saque, eu preciso de um valor. E aqui entram os parâmetros, tá ok? Esse parâmetro é o que eu preciso para que esse método funcione. Se eu não precisasse de absolutamente nada, eu não precisaria ter essa informação, tá? Mas nesse caso eu preciso, tá bom? Eu preciso de um valor que vai ser retirado do meu saldo. Esse é o que caracteriza um saque, não é isso? Se eu saco alguma coisa, eu tiro aquele valor da minha conta porque ela vai para minha mão. Então vamos fazer esse saque aqui, ó. Diz, né? Porque vai ser o atributo. Então o nosso saldo vai ser subtraído do valor que eu tinha, tá bom? Eu sei que a gente já fez alguns testes, a gente já sabe que pode tirar negativo ou pode tirar um valor diferente. Fiquem tranquilos por enquanto. Vamos se ater basicamente nessa parte aqui, de criar um método, conhecer a ferramenta e depois a gente trabalha com uma coisa mais avançada, tá bom? Então aqui eu realizei o saque, tranquilo? Isso aqui é a receita, é como o meu saque vai ser realizado. Vamos para uma outra ação que pode ser realizada também, ó. Que é uma outra ação que a gente costuma fazer bastante também com uma conta, que é o processo de depositar alguma coisa. O que é depositar numa conta? É colocar dinheiro nessa conta, tá? Então vamos chamar esse método, essa ação de depositar, tá ok?
e seguir a mesma orientação de cima. Ele é público, por enquanto não precisa saber o que é. Não vai haver um retorno nesse momento para depositar. E eu também preciso de um valor para poder ser realizado, tá ok? Eu preciso de um valor para poder realizar o depósito, tá? Então vamos realizar esse depósito? Double valor. Com isso aqui eu consigo fazer o meu depósito, tá? Por enquanto, isso aqui é só assinatura. Eu preciso implementar esse depósito, tá? O que é o depósito? O depósito é pegar do meu saldo e acrescentar o valor, somar ao valor, tá ok? Isso aqui é o que caracteriza de forma simplificada o meu depósito, tá bom? E por fim, a gente tinha trabalhado, existem outras orientações, né? Por exemplo, uma orientação é extrato. Vamos colocar aqui, ó, um public void e um extrato. O que é o extrato? O extrato é mostrar as informações da minha conta. Aí eu pergunto para vocês, eu preciso de algum parâmetro nessa situação? Não. Por quê? Porque todas as minhas informações já estão nessa conta. Então eu não preciso de absolutamente nada, tudo já está aqui para mim, tá bom? Então vamos colocar para imprimir aqui, ó, system, vocês já estão acostumados também, né, ó, system.out.println, tá ok? Opa, system.out.println, tá ok? E vamos imprimir primeiro a informação do meu titular, tá bom? Vamos lá imprimir então titular da conta, né? E o que é o titular da minha conta? Eu tenho lá em cima, ó, titular. Professor, eu já estou vendo que vai acontecer um problema. Sim, vamos deixar que daqui a pouco eu volto e mostro o que aconteceu aqui, tá bom? Vamos deixar por enquanto assim. Vamos lá, system.out.println, tá ok? Vamos imprimir mais uma informação. Qual a outra informação que eu tenho? O meu número da conta, né? Então tá lá meu número da conta, tá ok? Ó, vamos imprimir o número da conta, tá aqui, ó, o número, ó, tá bom? Vamos imprimir o que mais? Por fim, o nosso saldo, né? Vamos imprimir o nosso saldo? System.out.println, ok? E o que é o saldo? Vamos colocar aqui o saldo? É só imprimir o meu valor, tá ok? Ó, saldo, então tá lá, beleza? Opa, ponto, isso, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha conta, ela tem 3 atributos, titular, número e saldo, que são as informações que vão ser diferentes entre as contas, tá bom? Eu tenho 3 ações que eu posso realizar nesse momento. Sacar um valor do meu saldo, eu posso depositar um valor no meu saldo e eu posso simplesmente imprimir o meu extrato. Que é nada mais, nada menos que imprimir as informações. Tá ok? Beleza? Diante disso, vamos para a nossa classe principal. O JDoodle já criou essa classe principal. O que eu vou fazer é só renomear ela para ficar melhor para a gente. Eu vou chamar ela agora de principal, que vocês já estão acostumados também. Então, principal, tá ok? Ó, beleza? E eu vou apagar esse trecho aqui, vou deixar a sintaxe que já estava normal, e eu preciso também, ó, renomear a minha classe. Lembre que eu expliquei para vocês, nome de classe tem que ter o mesmo nome do arquivo, senão vai dar problema, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Public class principal, observem o nome, ó, principal. E isso aqui vocês já estão acostumados também. É um indicativo do Java que essa classe é uma classe main, ou seja, principal, e ela vai ser executada, tá bom? Vamos setar ela como principal aqui, ó, make como start. Para você saber se ela está setada como principal, é só observar o símbolozinho aqui inicial da casinha. Esse símbolo indica que essa classe, quando eu clicar na execução, vai realizar o processo de execução, ok? Ela que vai ser o ponto inicial de partida. Vamos começar então? Primeira coisa, vamos imaginar você entrando num banco para criar a conta. Quem começa com esse processo de criação da conta? Não é você, pessoa, indo no banco? Você, pessoa, no nosso exemplo é o quê? Um cliente. Então, eu vou começar criando o meu cliente, ó. Vamos começar criando o nosso cliente. Cliente, eu vou criar um novo. Então, se eu vou criar, eu preciso do new cliente, tá bom? Ó, então, eu acabei de criar o meu cliente. Por enquanto, eu não tenho nenhuma informação nesse cliente. Mas vamos pegar algumas informações do meu cliente? Vamos colocar o nome dele, ó.
meu cliente, ponto, nome. Professor, eu não lembro dos métodos. É só você vir aqui, ó, e lembrar o que está aqui. Então, eu criei nome, sobrenome, CPF. Vamos criar aqui também, ó, nome. O que vai ser o nome? Bruno. Pode ser qualquer nome, nome de vocês, por exemplo. Cliente, ponto, sobrenome, ó. Cliente, pronto, sobrenome. Freitas, que é o meu sobrenome, tá bom? E por fim, vamos criar aqui, ó, cliente, ponto, CPF, que foi a informação que eu tinha colocado. Vamos lá, ó, CPF 12345678901, tá bom? Então, só para representar. Agora aqui, antes de executar, vamos fazer um teste, tá? Eu vou fazer uma execução aqui. Por quê? Porque se aparecer algum erro, e pode acontecer, eu vou já tentar corrigir ele. Vamos ver se aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, tá ok? Por quê? Porque não apareceu nenhum probleminha. Observem se eu tivesse esquecido esse ponto e vírgula, por exemplo. Vamos executar? Ó, vamos lá. Ó, então olha aqui, ó. Na classe principal, na minha linha 7, ó, está faltando um ponto e vírgula, ok? Então era só colocar o ponto e vírgula, tá bom? Então os erros agora vão ser apresentados aqui embaixo, da mesma forma que a gente estava acostumado com o Eclipse, que aparecia lá embaixo a informação, tá bom? No consolezinho lá embaixo, sem problema nenhum. Então com isso aqui eu criei meu cliente está criado. Mas agora eu preciso criar mais alguma coisa. O que eu preciso criar? Preciso criar a minha conta. Então, conta, do mesmo jeito, ó, new conta. Maiúsculo, porque é a classe, tá? Então, ó, opa, isso aqui a gente já tinha discutido. Então, eu criei um cliente e coloquei as informações no cliente. Eu vou criar uma conta. E eu vou colocar informações na minha conta, tá? E aí eu volto aqui na minha conta. Quais são os atributos que eu tenho na minha conta? Eu tenho o atributo titular, número e saldo, ok? São esses que eu tenho. Então, vamos criar o nosso titular? Opa, vamos aqui, ó. Então, conta, ponto, titular. Mas, professor, o que é o titular? O titular da conta não é um cliente? E eu não criei um cliente aqui também? Então, agora eu vou falar o seguinte, que esse titular é esse novo cliente que eu acabei de criar. E quem é esse novo cliente que eu acabei de criar? O Bruno de Freitas com esse CPF, ok? Isso aqui eu fiz uma associação entre duas classes, entre a classe conta e a classe cliente. Sem isso aqui, não existe relação entre as duas nesse exato momento. Tem essa associação. A partir do momento que eu fiz essa relação, que eu estou falando que o titular da conta é o cliente que eu acabei de criar, com isso aqui agora eu fiz uma associação, beleza? Vamos continuar preenchendo a conta? Então, conta, ponto, número, desculpa, vamos para o número. Conta, ponto, número. E vamos colocar um valor aqui, um valor razoável para a gente, né? 1, 2, 3, 10 mil, né? Então, nós temos 10 mil reais na nossa conta, tá bom? É o saldo inicial. Opa, desculpa, eu confundi, né? É o número. Então, o número, lembrem que tem que estar entre textos. E a gente pode colocar aqui, se a gente colocou string, pode ser qualquer coisa, né? Ó, vamos colocar aqui, então. A conta é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pode ter até um dígito ali para facilitar, né? Ó, tá bom? Então, esse aqui é o meu número da minha conta. Por que é, professor, que você colocou entre aspas? Porque a minha conta é uma string, tá bom? Eu acabei fazendo uma confusãozinha, mas sem problema. Então, vamos agora atribuir o terceiro atributo da minha conta, que é o quê? O meu saldo, tá ok? Vamos colocar um saldo inicial. E agora sim eu vou colocar aquele valor, né? De 10 mil reais. Então, isso aqui é a minha conta inicial. Beleza? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver como é que está a nossa conta? Aqui vai aparecer um probleminha já. Conta, ponto, extrato. Eu não criei esse atributo, desculpa, esse método extrato. Então, eu vou chamar ele, ó. Conta, ponto, extrato, ó. Tá? Eu preciso passar alguma informação no extrato? Eu não lembro, professor. Vamos ver na conta? Não, eu não preciso passar informação. Basta eu chamar o extrato. Vamos ver como é que está aqui, ó. Então, o extrato. Vamos executar para a gente ver se tem algum problema? Vamos aguardar. Opa, o número da conta deu certo. E o saldo? Também. Professor, por que apareceu então esse cliente maluco? Eu tinha avisado que isso podia acontecer. Vamos voltar aqui na conta? Olha só, eu estou pedindo para imprimir o titular, mas eu estou pedindo para imprimir toda a minha classe.
tá? E isso aqui no Java que foi mostrado, na verdade, é um endereço, uma referência a essa classe, como ela foi criada. Então, na verdade, eu não quero mostrar a classe inteira, mas eu quero mostrar o nome do titular. E o nome do titular é um atributo, tá ok? Ó? Então, titular.nome, tá aqui, ó. Titular, né, que é o meu cliente, ponto nome, tá bom? Então, vamos executar novamente para ver se a gente corrigiu esse problema, ó. Vamos acompanhar aqui. Ó, agora ficou bonito, né? Olha lá, titular, Bruno, e conta, tá ok? Então, agora ficou bonitinho. Vamos usar mais alguns métodos que a gente utilizou? Vamos fazer o seguinte, vamos sacar alguma coisa da nossa conta? Conta.sacar. Professor, eu preciso de alguma informação para realizar o saque? Olha, eu preciso, né? Eu preciso de um valor. Então, vamos sacar aqui, por exemplo, R$300 dessa conta. E eu preciso visualizar essa informação. Não quer dizer que esse saque não foi realizado aqui. Ele vai ser realizado, mas eu preciso visualizar. Então, vamos fazer de novo para visualizar, ó. Conta.extrato. Eu não preciso de informações. Vamos apresentar agora, ó. Vamos aguardar um minutinho, que ele vai fazer a execução. Ok? Pronto, então ele executou, tá ok? O que é que ele está mostrando aqui pra gente? Vamos ver? Minha primeira execução, o titular estava certo e o saldo também está certo, 10 mil. Percebam que depois eu executei novamente, tendo sido realizado o meu saque. Quanto que ficou aqui então? 9.700, ok? Então, deu certinho essa conta aqui, esse processo, tá bom? Beleza? Vamos fazer uma última parte aqui, um outro método que a gente testar, para a gente testar todos, né? Foi o depositar, ó, foi o depositar, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, eu preciso de algum valor para depositar? Vamos olhar aqui? Preciso, professor, eu preciso depositar. Então, vamos colocar um valor aqui. Vamos colocar R$600. Então, o que vai acontecer na minha conta? Eu tinha 10 mil iniciais, eu realizei um saque de 300 que caiu para 9.700. E agora eu vou fazer um depósito de 600. Quanto que deve estar aqui? Vamos executar para a gente ver se está certo aqui a nossa execução. Só um minutinho. Ó, então está aqui. Opa, qual foi o problema aqui? Percebam que não apareceu a opção aqui, deveria ter dado 10.300. Por que não apareceu? Porque eu esqueci de apresentar o meu resultado. Vamos colocar para apresentar, ó, conta.extrato. E vou executar novamente, que agora vai aparecer. Lembre-se que não é que ele não fez, ele fez. Ele simplesmente não apresentou o meu resultado final, tá ok? Então aqui ficou legal e mostrou certinho, beleza? Então eu fiz aqui meus 3 métodos. Vamos recapitular? Eu criei minha classe cliente, que seria a representação de uma pessoa, com nome, sobrenome e CPF, tá bom? Depois eu criei minha classe conta. Ela tem como titular um cliente, ela tem um número e ela tem um saldo, são os atributos dessa conta. Eu criei um método para realizar os saques dessa conta, um método para depositar os valores dessa conta e um extrato, que serve apenas para mostrar minhas informações, porque senão eu não consigo visualizar o que está acontecendo. Tá ok? Na minha classe principal, eu criei um testezinho bem simples para isso, tá bom? Beleza? Vamos fazer um novo método? Ou não? Não, vamos deixar mais para frente, né? Eu acho que por enquanto o que eu queria com vocês era isso. Eu queria que vocês conhecessem essa ferramenta. Vocês inicialmente tivessem uma adaptação com ela, por quê? Porque vocês estão tendo choque inicial, vocês estavam acostumados com Eclipse e tivemos que fazer uma mudança, dado essa situação toda complexa que a gente está vivendo. Mas eu acredito que por aqui vocês viram que é bem tranquilo, funciona no navegador, você só precisa acessar a internet e vai ser resolvido e você vai conseguir trabalhar com a gente. A gente vai conseguir resolver nossos problemas nas nossas aulas, tá ok? Então, o que eu tinha com vocês para essa segunda parte da aula era isso, era mostrar de forma simples como criar a nossa conta. Eu preciso que vocês criem essa conta, por quê? Porque a partir dela nós vamos ter a próxima aula que nós vamos trabalhar com visibilidade dos atributos, visibilidade de classes. E aí eu preciso que vocês tenham essa classe pronta, tá bom? Ah, faltou só um detalhe. Pessoal, como é que eu salvo isso aqui? Você tem algumas formas de salvar. Mas a mais prática é você vir aqui de novo, ó. Tá ok? Ó. Você vai clicar aqui e escolher a opção Download. Tá? Percebam que... percebam que eu fiz uma bagunça aqui. Eu cliquei nesse início aqui. Se eu quisesse fazer o download só de um arquivo, eu precisaria, por exemplo, fazer o download do cliente. Eu poderia clicar aqui e só clicar em download. Mas eu quero fazer o download de todo o meu projeto. Então eu vou clicar aqui, ó, e download. Tá? Ele salvou aqui, ó. Percebam que ele já salvou aqui embaixo, project.zip.
No meu caso, eu estou usando o Chrome. Então, está aqui o meu projeto. Ó. Se eu der 2 cliques aqui, ó, tá aqui todas as minhas classes bonitinhas. Tá bom? Cliente Java, conta Java, principal Java. Tá bom? Vamos fazer um teste e abrir um desses aqui. Ó, só um minutinho. Então, tá aqui aberto, ó. Minha classe Java criadinha, tá bom? E isso aqui vai servir até... Fechar, isso, tá? Isso aqui vai servir até para quando vocês me enviarem as atividades. Eu solicito que vocês me enviem desse formato com o projeto inteiro. Beleza? Então era o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês consigam dar seguimento da nossa atividade, que vocês consigam replicar o que eu fiz. E até a próxima aula. Até mais.